pessoal, boa noite. 8 horas aqui em Brasília não, né? Horário de Brasília, porque eu não estou em Brasília. Essa semana nossa live é um horário diferente do que a gente está habituado, até porque o dia foi um tanto tumultuado e eu nem sabia ao certo se eu ia conseguir ter esse bate-papo com vocês. Mas deu tudo certo e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o estresse infantil e as demandas sociais, tentando finalizar um pouco a nossa discussão dessa semana, certo? E aí, então, alguns podem se perguntar, estresse infantil e demandas sociais, o que isso tem a ver? Esse é exatamente o ponto da nossa conversa, tem absolutamente tudo a ver. Quer saber por quê? Para quem acompanhou a nossa conversa durante a semana e percebeu quando eu trouxe as causas do estresse infantil, deve ter observado que algumas causas têm a demanda social como elemento comum. Vamos observar? Quando eu digo conflitos familiares, os conflitos familiares não estão situados na criança. Ela, na verdade, está expectando, assistindo tudo aquilo que está acontecendo na casa dela. Os conflitos, eles são protagonizados pelos adultos ou por outras pessoas, na maioria das vezes. Quando eu falo de bullying, na maior parte das vezes a criança ela não é a autora do bullying, né? Ou ela expecta, ou ela é a vítima do bullying. E quando ela é vítima do bullying, isso também gera nela um sentimento, um sofrimento muito grande que a coloca sob situações de tensão e dor e sofrimento, né? Quando eu falo também sobre uma agendinha cheia de tarefas, o dia todo comprometido, é a criança quem executa essas tarefas? Sim, mas na verdade quem planeja e quem coloca essa criança nessas diferentes situações somos sempre nós, os adultos. E por que então a gente vai falar dessas demandas sociais? Porque nesses 3 exemplos que eu trouxe aqui para vocês, não foi a criança que fez uma escolha por estar vivendo uma situação. Ela, na verdade, ela está inserida em uma situação que foi criada pelo contexto no qual ela vive. E é justamente desse contexto que eu quero conversar com vocês hoje, sabendo do impacto que esse contexto traz sobre a vida da criança e aí, nesse caso muito específico, gerando o estresse infantil. Então, para a gente evoluir na nossa conversa, a primeira perguntinha que eu gostaria de fazê-los refletir sobre é: será que os conflitos pelos quais essa criança está vivenciando, perpassando dentro de casa, são de fato necessários? Será que eu preciso expor toda essa situação tensa, conflituosa para a criança? Conversar com meu marido ou com os outros filhos na frente da criança? Não existiria um outro momento, um outro espaço para eu conversar sem que a criança esteja assistindo tudo isso, esteja presenciando uma situação totalmente desnecessária? A mesma pergunta eu faço para a agendinha dela. Será que é necessário a gente superlotar essa agenda com tantas atividades para essa criança? Será que eu preciso mesmo preencher todos os seus horários vagos e deixá-la com horário somente para cumprir as outras tarefas básicas, do tipo higiene, alimentação, tarefas de casa, sono e ponto final? Será que eu tenho o direito de retirar da criança a experiência da infância, que foi algo que a gente discutiu semana passada, quando nós falamos sobre erotização e adultização infantil? Então, isso já nos coloca, né, um pé de dúvida sobre a real necessidade de estarmos colocando a criança em situações potencialmente provocadoras do estresse e que, na verdade, não necessariamente deveriam estar ocorrendo. Há alguns pais que dizem o seguinte: olha, é melhor eu deixar a criança envolvida com algumas atividades do que no ócio, do que desocupada. Ora, eu passo o dia todo fora de casa, então é melhor eu preencher a agenda dessa criança do que ela ficar sozinha. Aqui a gente vai falar de um ponto muito delicado, né? Porque, na verdade, a gente poderia buscar outras atividades que pudessem preencher o tempo dessa criança sem fazer com que ela vivesse tão intensamente uma série de responsabilidades.
Então, como é que eu poderia preencher o tempo da minha criança, já que eu não posso estar o tempo todo com ela, de forma a não provocar agentes que são potencialmente estressores? De outro ponto de vista, há uma outra questão a ser analisada, porque alguns pais dizem o seguinte: olha, eu estou escolhendo as atividades para preencher o tempo do filho. Veja, eu estou escolhendo. Será que muitas vezes nós temos dado à criança a voz para falar aquilo que ela quer fazer? Porque o agente estressor é algo que incomoda. Então, um dos pontos principais para a gente pensar nessas atividades pelas quais a criança vai passar é o lúdico, é o interesse, é aquilo que deixa a criança confortável, aquilo que é uma promoção de saúde mental. Nessa questão, a gente precisa pensar nessa questão de projeção, de planejamento do futuro da criança. Claro que todos nós, pais, temos anseios, sonhamos com a vida do filho e queremos que ele possa ter o futuro mais seguro possível. No entanto, a gente não pode ter uma preocupação focada exclusivamente nessa dinâmica, nessa perspectiva profissional. Até porque um bom profissional, antes da técnica, ele é uma grande pessoa, né? E aí, nesse momento da infância, de formação da identidade, das competências socioemocionais básicas, a gente, antes de pensar no processo de alfabetização, no processo de aprendizagem de línguas, na aprendizagem de esportes, eu preciso dar atenção e imaginar ou planejar como é que eu tenho trabalhado a formação humana da minha criança, como é que eu tenho trabalhado a dimensão afetiva, como é que eu tenho trabalhado as questões de socialização. Até porque toda pessoa se constitui antes nessas esferas. Antes de eu falar de qualquer aprendizagem de competências curriculares, eu falo de uma formação humana, de um sujeito social. E essa é uma preocupação, inclusive, que o mercado atual tem priorizado, tem tido preferências sobre a formação desse sujeito, sobre quem é a pessoa profissional que se candidata àquela vaga. As grandes empresas, inclusive entre profissionais com muita competência técnica e profissionais com muita competência socioemocional, eles preferem muitas vezes a competência socioemocional, porque a técnica a gente aprende, eu posso formar, eu posso capacitar, é algo muito mais fácil de transformar, diferente da dimensão humana, subjetiva, que é algo que a gente passa por um bom tempo da nossa vida construindo e que, na verdade, é quase que a base, é uma estrutura nossa que com mais dificuldade vai ser transformada. Então, hoje, socialmente, a gente tem tido essa preocupação com a formação de um sujeito social, que futuramente será um profissional, mas antes de profissional ele é pessoa, ele é cidadão. Então que a gente possa parar para pensar, né? Qual é o tipo de formação que eu tenho que dar para o meu filho? Como é que eu tenho promovido essa formação? Quais têm sido as competências que eu tenho, inclusive, valorizado? Entenda que com isso eu não estou dizendo que não é importante, que ele tenha um bom processo de alfabetização, de letramento, aprendizagem de línguas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que antes dessas aprendizagens, eu preciso trabalhar a dimensão humana. Entendam, antes de qualquer bom profissional, vem uma boa pessoa, um bom sujeito social, alguém que sabe atuar e articular socialmente e atuar com cidadania em um contexto que hoje ele é extremamente complexo. E aí, como é que a gente vai fazer isso se eu não dou oportunidade para a criança viver essas experiências sociais, afetivas, né? Então, que a gente possa parar para pensar nessa composição dessa agenda, porque existem
muitas outras competências que não somente aquelas relacionadas ao mercado de trabalho. E nesse processo que eu possa ajudar a minha criança em formação a se desenvolver da forma mais plena possível, inclusive preocupado com a dimensão da saúde mental dela, porque sem saúde mental a gente não consegue ser nem pessoa bem articulada, bem resolvida, uma boa pessoa atuando socialmente, muito menos um bom profissional. Quem de nós adultos consegue isso, né? E imagine a criança que, por estar na fase de desenvolvimento, ela não consegue fazer uma leitura de mundo para entender o que está acontecendo no seu meio, fazer uma separação entre isso é conflito do meu pai, isso aqui é meu conflito, muito menos entender os impactos desses sentimentos sobre ela e como ela vai gerenciar esses sentimentos para, de modo contrário, poder atuar dentro desse mundo. Então a gente precisa ter atenção, ter cuidado e ajudar a criança a processar todos esses sentimentos que estão em ebulição dentro dela. Costumo sempre dizer que os nossos sentimentos são como panelinha de pressão, né? Então a gente está recebendo todos esses conflitos, todos esses conteúdos. E se a gente não consegue trabalhar eles internamente, isso vai explodir. E a criança, essa explosão, ela vai vir de formas diferentes, vai vir num problema de comportamento, vai vir no baixo rendimento, vai vir no isolamento, vai vir problemas de insônia, de alimentação, como a gente falou durante a semana. E não é isso que a gente quer para nossa criança. A gente quer que ela esteja bem do ponto de vista físico, social e afetivo, para que ela possa estar bem também nesse espaço social, tá certo? Então essa era a reflexão que eu propus para hoje, para que a gente possa parar um pouco, desacelerar a nossa vida, desacelerar as nossas demandas e, consequentemente, desacelerar um pouco a vida de nossas crianças, para que todos nós possamos construir um contexto familiar um tanto mais harmônico e um tanto mais provocador e promovedor de saúde mental, tanto para elas quanto para nós, tá certo? Então, pessoal, desejo a todos um bom final de semana. Lembrando que a nossa live fica sempre disponível 24 horas no nosso history e depois ela fica carregada no YouTube para que você possa assistir sempre que quiser ou indicá-la para alguém que tenha curiosidade sobre o tema. Semana que vem a gente se vê de novo. Um beijo, um abraço e até a próxima.